Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. O tema da nossa mensagem de hoje é: aquele que vive em paz, pratica a paz. Aquele que vive em paz, pratica a paz. Efésios capítulo 2, verso 11 ao verso 22. Em 1859, o grande industrial, inventor de armamentos, Alfred Nobel, deixou um legado que deveria se tornar no famoso Prêmio Nobel, de tal maneira que cada ano grandes invenções ou descobertas na área da química, da física, da fisiologia ou da biologia e da literatura deveriam ser premiados pelas grandes realizações. E junto com eles, um outro prêmio que nada tinha a ver com ciência, mas com a paz, foi também instituído naquele ano. Nos 2 últimos anos, 2 nomes foram premiados nesse ano. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, premiado pelos seus esforços de paz que deram fim à guerra entre a Etiópia e a Eritreia, naquele lugar conhecido na África como o chifre da África, e que é uma das regiões mais miseráveis e belicosas do planeta. Em 2018, Denis Mukwege e Nadia Murad foram premiados. E foram premiados porque ela, que tinha sido durante vários anos escrava sexual do Estado Islâmico na República Democrática do Congo, e ele, médico, que havia tratado de mais de 30 mil mulheres que foram vítimas de abuso sexual nas guerras tribais daquele país, receberam o Prêmio Nobel da Paz. O que esses 3, ou particularmente esses 2 homens, têm em comum é que ambos são cristãos confessos, membros de igrejas evangélicas num dos continentes onde o cristianismo está crescendo mais rapidamente e mais fortemente, que é a África. Seja na religião, na medicina ou na política, esses 2 homens se tornaram tão destacados como peacemakers, fazedores de paz, que foram premiados pelo Nobel de 2018 e 2019. O que me chamou a atenção é que a grande mídia nenhum destaque fez para o fato de que aqueles 2 homens fizeram o que fizeram, movidos por uma confissão de fé. É verdade que qualquer pessoa de boa vontade, bom senso, entende que é melhor fazer paz do que fazer guerra. Mas quando esse desejo e essa ação concreta de fazer paz e não guerra vem de um lastro, de um fundamento espiritual, não somente aquilo que é feito é bem feito, mas aquilo que é bem feito pelos motivos certos. E por que pelos motivos certos? Porque se há alguém que, sem dúvida alguma, propõe a paz mais do que qualquer outro, é Deus. Ele fez assim quando criou o homem, e desde que esse homem rompeu com ele e entrou em conflito com ele, todos os atos de Deus têm sido na direção de reconciliar-se com esse homem. Embora ele seja a parte ofendida, ele é o maior exemplo de que paz que se vive é paz que se pratica. Em Efésios capítulo 2, que nós vamos ler agora, nós vamos encontrar uma descrição de como isso se tornou concreto na pessoa de Jesus Cristo, o príncipe da paz, aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías mais de 500 anos antes do seu próprio nascimento, e que recebeu entre um dos seus títulos: ele será chamado Príncipe da Paz. Diz assim o texto de Efésios capítulo 2, verso 11 a 22. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos ou incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo em que vós estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus abençoe sua palavra, amém. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco por intermédio da Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, dando-nos clareza daquela mensagem que o Senhor separou para nós desde toda a eternidade, a esse povo que foi reunido, que foi reconciliado, que foi trazido à paz contigo por intermédio de Jesus Cristo. Eles estão aqui, todos nós que estamos aqui, estamos para te adorar e te bendizer, e já o fizemos. Precisamos ouvir a Tua voz como manifestação da Tua vontade para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que paz que se vive é paz que se pratica. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreveu esse texto aos Efésios, irmãos, ele havia acabado de explicar durante o capítulo 2 a grande obra da justificação pela fé, da redenção, da salvação pela graça. Ele havia começado dizendo no versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora. E a ideia que ele então coloca no primeiro versículo, de contrastar o que eles eram e tinham agora, com aquilo que eles eram e tinham antes, vai percorrer todo o capítulo 2, quando ele manifesta o estado anterior sem Deus e sem Cristo, em relação ao estado que eles vêm a ter e ser por intermédio da obra de Cristo no Calvário. Ele termina essa parte fazendo uma ligação com uma preposição, onde ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, e aí ele vai dirigir-se basicamente àqueles irmãos que estão em Éfeso, que não são judeus, não são de origem judaica, alguns eram, mas a grande maioria não, que precisavam entender que, dentre outras coisas, a obra de Cristo no Calvário produziu uma paz, que também é manifestada nesse texto, ou expressa nesse texto, pela terminologia de reconciliação, ou de estar juntos. Esses dois termos, estar juntos e reconciliação, são usados como sinônimo nessa parte de Efésios capítulo 2, verso 1 a 22, para manifestar o fato de que um dos efeitos da obra de Cristo, quando salva um judeu, povo da aliança do Antigo Testamento, que recebeu a promessa, recebeu a lei, tinha tido o privilégio de conhecer as verdades e o caráter de Deus antes de qualquer outro povo, e o gentio, que era pagão, não reconhecia Deus, não sabia da revelação de Deus através da palavra do Senhor, quando ambos eram alcançados, como efeito do alcance individual sobre cada um, eles eram postos numa mesma família. Novamente, aqui ele usa sinônimos, ele fala de uma mesma habitação, um mesmo edifício, uma mesma
construção. Veja que na parte final do texto que nós lemos, ele fala de uma pedra angular, que é Jesus Cristo, aquela pedra de esquina, que nas construções antigas davam firmeza e ângulo reto entre as paredes, de tal maneira que elas não pendessem para dentro nem para fora. Era este o significado da pedra angular, sobre a qual, diz o texto, os fundamentos dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento foram colocados como tijolos principais daquela construção, e então todos nós fomos construídos a partir disso aí para sermos, segundo o texto de verso 22, habitação de Deus no Espírito. Um pouco antes disso, ele havia falado dessa aproximação a partir do verso 19, em termos relacionados ao fato de que éramos estrangeiros e peregrinos do mundo, sem Deus, sem família, e que de repente o Senhor, no verso 19, ele diz: já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Tudo isso Paulo está dizendo que é consequência da obra de Deus em Cristo, porque fundamentalmente o que Cristo fez na cruz foi 2 atos de pacificação, ou 2 atos de reconciliação. O primeiro ato, talvez simbolizado naquela haste central da cruz, vertical, que une céu e terra, que é a paz com Deus, ou a reconciliação de Deus com o homem. Esta reconciliação é fundamental. Paulo, por isso, começa dizendo que naquela época, verso 12, naquele tempo, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e diz o texto, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse estado, portanto, impedia que Deus e o homem tivessem comunhão e paz. A razão remete lá ao Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, ao que nós conhecemos como o episódio da queda. Ali, quando Deus diz a Adão e a Eva: se comerdes deste fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. A palavra morte não é extinção de vida, mas é separação. Tanto é que existe a morte física, separação da parte material e da parte espiritual do ser humano. Existe morte espiritual, quando ele se desagrega e perde comunhão com Deus, e existe morte eterna, quando definitivamente essa separação se estabelece para nunca mais poder ser revertida. Essa separação, portanto, tornava o homem inimigo de Deus, filho da ira de Deus, pelo fato de ter sido rebelde contra Deus e ter rompido com Ele para viver o seu próprio caminho de independência, de autonomia e de rebeldia. Quando Cristo vem, então, ele vem com o primeiro propósito de reconciliar Deus com o homem. Paulo, em outro texto, diz que isto é a essência do ministério de Jesus Cristo. Ele, como Deus, é 100% Deus e autorizado pela Trindade desde toda a eternidade para, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, propor a paz. Perfeito como só Ele é, ele tinha toda a condição, credibilidade, poder de fazer isso, já que ele mesmo, por não ser pecador, não estava em guerra com Deus, o Pai, mas em perfeita comunhão. Em vários momentos ele diz: eu e o Pai somos um, o que eu falo é aquilo que o Pai me diz para falar, eu não viria se o Pai não tivesse me enviado. Portanto, entre o Pai e o Filho não há guerra alguma, ele vive uma perfeita paz de eternidade a eternidade. Por causa disso, ele vem como Deus, perfeito como só Deus é, para propor a um homem imperfeito, culpado da separação dele próprio em relação a Deus, uma paz que o homem não poderia conquistar por si mesmo. E por que não poderia conquistar por si mesmo? Porque era devedor. Se você olhar por trás dos conflitos pessoais, interpessoais, de nações, o substrato que está em todo conflito é a ideia de que alguém deve algo a outro, seja justiça, seja compensação, seja atitude concreta. Quando eu não trago cobrança no meu coração em relação a ninguém, eu estou em paz com essa pessoa.
Mas se eu acho que ela me deve algo, nem que seja um pedido de desculpas, essa pessoa e eu não podemos ter paz. Esse homem não podia fazer paz com Deus, porque ele estava culpado. E como um homem culpado, ele não tinha condições de oferecer a Deus a compensação pelos seus próprios pecados. Portanto, Deus sim tinha direito de cobrar dele algo. E a Bíblia deixa muito claro, é que toda alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, que o salário do pecado é a morte. Portanto, o salário da separação, da rebeldia, da desobediência a Deus é a separação definitiva de Deus. E por isso o homem e Deus, embora este tenha sido criado à imagem e semelhança do divino, é de uma separação que não pode ser reparada. Jesus vem como 100% Deus, credibilizado e autorizado e poderoso para fazer a reconciliação, mas assume a condição de um homem sem pecado, para representar o homem no Calvário, estendendo a mão para Deus e para a humanidade, e fazendo em si essa reconciliação. É isso que ele diz aqui quando fala assim, porque ele, verso 14, Jesus Cristo é a nossa paz. E ele diz que ele fez essa paz na medida em que no verso 16, reconciliou ambos, tanto os que estavam longe como os que estavam perto, com Deus, por intermédio da cruz. E na cruz ele destrói a inimizade, não apenas de Deus com o homem, mas também dos que eram da antiga aliança de Israel, com os gentios que nada conheciam das promessas de Deus. E aí se configura o segundo aspecto dessa paz. É que a paz que Deus faz com cada um de nós, nos torna na horizontal, capazes de praticar esta paz com aqueles que nós conhecemos como irmãos e irmãs em Cristo. Mas mais do que com eles, praticar também atos de paz, conforme o Sermão da Montanha, quando ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, por quê? Eles são pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Eles fazem paz em nome do Rei, por isso a paz que se vive é a paz que se pratica. De maneira prática, o que é que isso significa para nós hoje, irmãos? Pelo menos 3 consequências muito claras. A primeira delas é que paz que é recebida de graça precisa ser mantida por gratidão. E o nome disso tem a ver, ou isso tem a ver com a minha comunhão com Deus. Eu já estou em paz em Cristo, mas a manutenção desta paz passa pela manutenção da minha comunhão com Deus, todas as vezes, que eu sigo o caminho de Adão e procuro uma vida independente, autônoma, rebelde em relação a Deus, eu novamente rompo o acordo de paz que foi feito em Cristo. Ele não muda a disposição para comigo, daí porque ele oferece paz para comigo por meio do perdão. Mas eu perco os benefícios desse acordo. Há uma inquietação espiritual natural que o Espírito Santo produz no meu coração para mostrar que algo que eu falei, pensei ou fiz desagradou o proponente e o executor desta paz, e precisa ser refeito por meio de um ato de contrição, de confissão, de arrependimento, movido por gratidão. Em segundo lugar, uma consequência de que a comunhão que por causa de Cristo eu passo a ter com os que também creem nele e o seguem, também pode sofrer consequências se eu resolver quebrar este vínculo da paz. O Novo Testamento é cheio de expressões que mostram que nós devemos manter a unidade do corpo de Cristo, preservar o vínculo da paz,
mantermos comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros. Esses chamados mandamentos recíprocos uns aos outros, que estão no Novo Testamento, só são possíveis porque Deus fez paz conosco e paz uns com os outros. E nos colocou numa condição, para que fique tão claro à nossa mente, que é a condição mais básica de unidade, que é a família. Quando Deus cria a família, lembrem-se vocês, a palavra de Deus diz que Adão estava no mundo perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, porém Deus constata que não era bom que ele estivesse só. Cria para ele uma mulher, osso dos seus ossos, carne da sua carne, e ele então diz àquela mulher: afinal de contas tu és uma comigo. E Jesus, o Pai e o Espírito Santo que presidem aquele momento, dizem para ele: por isso deixa o homem pai e mãe e una-se à sua mulher, e eles serão então uma só soma, uma só carne. Quando o Velho Testamento em hebraico é traduzido para o grego, na versão Septuaginta, a palavra corpo que é usada ali é a palavra soma, de onde vem também a expressão somatório, ou seja, duas coisas que se tornam numa totalidade. Por isso que quando ele compara a unidade do corpo de Cristo, ele nos exorta a vê-lo como Pai, Jesus Cristo como nosso irmão maior, o Espírito Santo como elo que nos liga, e nós uns aos outros como os irmãos e irmãs em Cristo. Irmão e irmã em Cristo não é um título que a gente dá na igreja, é uma realidade de paz que a gente deve preservar entre nós, família de Deus. Se não preservamos, o pacto da paz que nos fez um continua valendo, mas os benefícios deste pacto, que podem ser quebrados em relação a Deus e ter as suas consequências, também em relação a uns aos outros, também pode ser quebrado e ter as suas consequências. Várias vezes o Novo Testamento exorta sobre dissensões, discórdias, dissoluções, espírito faccioso, e intitula tudo isso obra da carne e não obra do Espírito. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando não damos ao outro aquilo que nós esperamos receber do outro. Quando quebramos a regra áurea. A regra áurea que está no Novo Testamento é: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós também. Não é uma regra de omissão, não faça aos outros o que você não quer que façam a você, não. É uma regra de comissão. Faça aos outros o que você quer que façam a você. Isso implica respeito, palavras que sejam encorajadoras, falar a verdade em amor, por exemplo, conforto no momento da luta do irmão, ajuda no momento da queda, perdão diante da ofensa do irmão, respeito pela imagem, pela pessoa do irmão, na medida em que eu não espalho sobre ele, sendo verdade ou não, fatos ou boatos que possam prejudicá-lo, tanto diante de Deus como diante dos homens. Quando a minha boca é para edificar, encorajar, quando a minha atitude é para agregar, abençoar aqueles que estão ao meu redor. Quando eu digo que aquele que vive em paz, pratica paz, é porque aquele que vive em paz com Deus e vive em paz com os irmãos, claramente se revela como um pacificador e não como um desagregador. Porque o desagregador não conheceu a paz com Deus e não conhece a paz uns com os outros. Quando então ele diz aqui claramente que vós que estáveis perto e vós que estáveis longe são colocados num só corpo, ele está falando de dois tipos de pessoas que no Novo Testamento eram inimigos. Os judeus costumavam orar agradecendo. Obviamente que isso não está na palavra de Deus e não é recomendado por Deus, porque judeu também é pecador. Quando a gente fala judeu, as pessoas pensam que a gente está dizendo que tudo que eles fazem e dizem na Bíblia ou fora da Bíblia está correto, mas era costume na época de Jesus que eles acordassem de manhã e agradecessem por um novo dia e porque não tinham nascido nem mulher, nem cachorro, nem gentil. Obviamente que essa
esse preconceito generalizado fazia com que os gentios que não reconheciam o judaísmo, as leis de Moisés como regra de fé e prática, eram tidos por eles como adversários, inimigos. E agora em Cristo, Deus, ironicamente, eu diria assim, ironicamente, como só a graça de Deus consegue fazer, junta inimigos no só corpo e diz: agora vocês vão estar na igreja, na nova aliança, na nova comunidade, na família de Deus, e tem mais, vocês são irmãos entre vocês. Portanto, vivam em paz, praticando-a, porque eu fiz paz com vocês e fiz paz uns com os outros. E a terceira e última consequência dessa ação pacificadora de Deus, reconciliando o homem com Deus e reconciliando o homem com aqueles que lhes são diferentes, é que isso nos dá testemunho e capacidade, não apenas para ganhar um prêmio Nobel, quando os feitos são grandiosos de um desses homens que ganharam nos últimos tempos, como pelo fato de serem cristãos e serem pacificadores, mas naqueles pequenos atos, para que as pessoas olhando lá de fora digam assim: eles vivem em paz. Jesus ora na última oração da hora da ceia, a oração sacerdotal, João capítulo 17, uma oração pela unidade dos cristãos. Ele diz assim: Senhor, que eles sejam um, de tal maneira que eles possam ser vistos, assim como eu, o Pai e o Espírito somos um. Na unidade reside a paz, e na unidade e na paz reside o testemunho. Como agregar pessoas para a fé cristã, se entre aqueles que se dizem cristãos não reina a paz? Como? Como os parentes de vocês, os amigos de vocês, os colegas de trabalho de vocês, poderão ser atraídos para considerar a possibilidade de ouvir o Evangelho, vir talvez com você num domingo como esse, e conhecer a palavra de Deus e conhecer o Evangelho e a proposta de paz de Deus para com ele, se você, com suas palavras, com suas atitudes, com seu testemunho ou falta dele, depõe contra o respeito, o carinho, o cuidado, o amor que você deveria ter uns para com os outros, que cada um de nós deveria ter um para com o outro. O Evangelho coloca em vários momentos, e dessa vez também, as coisas nos seguintes termos, irmãos: que aquilo que a gente crê, a gente vive, e aquilo que a gente vive praticando, a gente testemunha. É impossível ter testemunho sem vivência, é impossível ter vivência sem crença. O Senhor Jesus disse que o mundo haveria de conhecer que nós somos seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. E esse amor não é exatamente aquilo que as pessoas imaginam, não é apenas atos e palavras, mas acima de tudo uma vivência, nada pontual, uma atitude para com a vida, uma missão de vida. Daí porque, se tempo nós tivéssemos, nós poderíamos espalhar todo esse conceito à luz do Novo Testamento e veríamos como Deus e os seus apóstolos, Jesus e os seus apóstolos, traduziram isso em atos concretos. Em atos concretos que mostrassem uma atitude para com a vida. E separam, aí sim, separam os que realmente são de Deus e os que não são de Deus, por alguns critérios, e um desses critérios é: os que são de Deus fazem a paz, os que não são de Deus não fazem a paz. O mundo vive tão carente disso, irmãos, que recentemente, alguns anos, começou a se cunhar uma expressão que é equivalente ao que eu estou falando. Quando alguém é alguém de boa, como o pessoal fala aí fora, aí você diz assim: aquele sujeito é do bem. E quando você interage com alguém que é belicoso, confuseiro, falador, é o sujeito que você está sempre pisando em ovos, porque a qualquer momento ele saca todas as suas armas verbais e atitudinais para ferir o outro, você diz: esse aqui é do mal.
A minha espécie é quando alguns de nós são identificados como do mal, porque não são pacificadores, ao invés de sermos identificados como do bem, porque somos pacificadores. Não existe paz sem um preço a se pagar, diga-se de passagem. E eu já imagino que algumas pessoas que estão me ouvindo, chegaram ao ponto final da minha mensagem, devem estar se perguntando: pastor, é porque o senhor não sabe a situação que eu vivo em conflito lá em casa, ou as provocações que eu recebo no meu ambiente de trabalho, ou as dificuldades de relacionamento que eu tenho com a minha família estendida, ou até mesmo as histórias que eu carrego comigo em relação até pessoas que estão aqui e que eu revi e reconheci e passei a conviver novamente depois que cheguei aqui. Como ter paz com atitudes tão belicosas da história, com atitudes tão provocativas do convívio? E eu lhe digo, irmão, novamente, a paz tem um preço. A paz de Deus com o homem teve um preço. O preço foi dar o inocente por amor a nós. Será que isso não nos diz nada sobre qual deve ser nossa atitude? A nossa atitude certamente não deve ser de morrer por ninguém para redimi-lo, porque nós não temos esse poder. Mas a nossa atitude deve ser muitas vezes, quase sempre, irmãos, abrir mão de certos direitos que supomos ter, de certos desejos que achamos que devem prevalecer sobre o outro, de certas opiniões que para nós são perfeitas, mas que contrariam a dos outros. Significa muitas vezes calar e orar, mais do que responder, porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Portanto, uma atitude de paz implica sim no sacrifício. Se você não tiver em paz, você não vai praticar essa paz. Você vai ficar se revolvendo emocionalmente dentro de você, achando que ela merecia sim que você tivesse dito aquilo que você engoliu. Que ele merecia sim o troco que você não deu, mas quem sabe, vingança se come fria, eu te pego na esquina. Você percebe que quanto mais você se revolver internamente com a dificuldade de oferecer paz com sacrifício pessoal, significa, em outras palavras, que você não está em paz, porque a gente dá o que tem e não o que não tem. Que a gente deixa transbordar o que daquilo está cheio. E se eu não estiver cheio, não tem nem para mim, quanto mais para transbordar para os outros. O nosso grande desafio, portanto, irmãos, é maior do que simplesmente ser uma igreja, ou ser uma família cristã, como muitos aqui estão reunidos como família, ou ser um cristão num ambiente hostil, em que muitas vezes somos testados na nossa paciência, tolerância, domínio próprio. O desafio é muito mais do que acreditar as coisas da maneira correta, e devemos acreditar, por isso que expomos a Escritura e a verdade. É muito maior do que ter uma igreja agradável, com todos os nossos serviços sendo oferecidos com o desejo de serem excelentes, porque tudo isso, qualquer instituição humana pode oferecer. O distintivo daquele povo de Deus que se chama pelo seu nome é ser portador de paz no mundo que está em guerra. Guerra com Deus, guerra na família, guerra na sociedade, guerra na política, guerra na economia. Olhe ao seu redor, não falta guerra para você guerrear. O grande desafio é, se você quer ser cristão mesmo, você tem a oportunidade de propor paz no mundo em guerra. Talvez você não ganhe um prêmio Nobel, mas sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver bem melhor com Deus e vai viver muito melhor consigo mesmo. E aí se cumprirá a palavra de Deus, que no que depender de vós, tende paz
com todos os homens, que guerreiem contra nós, mas que eu não seja conhecido na terra como outra coisa que não seja pacificador, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Hoje pela manhã eu acordei bem cedo, vi o sol nascer, 4 e pouco da manhã, perdi o sono, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Deus me deu um sermão. Eu não quero dizer que os bons sermões ou os melhores sermões são feitos por revelação e sonho, não. Algumas vezes aconteceu comigo, acho que já aconteceu com o Tiago, com o Kilvin, com qualquer pregador, e Deus me deu, e eu acordei assim meio com sono, fui para o computador para não esquecer, porque das outras vezes que aconteceu isso eu cochilei e aí depois esqueci, e aí digitei um sermão, e fiquei mais ou menos de 5, 6 horas da manhã até agora numa luta, porque eu havia preparado essa mensagem, se eu deveria pregar ou não o que ele havia falado ao meu coração da madrugada, e eu resolvi que não, que eu deveria manter esse sermão. Talvez ficasse mais glamuroso se eu dissesse para você, não, esse sermão foi o sermão do sonho que Deus me falou, portanto é uma coisa especial, preste bem atenção nela, não é como qualquer outro sermão ordinário que a gente faz aí estudando a palavra de Deus, até porque é assim que deve ser feito. Não, mas eu fiquei me perguntando enquanto eu vinha para cá, será que tem alguém nessa igreja que não está em paz? E que, a ponto de mesmo Deus ter me dado um outro sermão, eu insisti com essa palavra, porque talvez eu esteja aqui diante de casais que vieram em pé de guerra para a igreja, ou entre pais e filhos que estão em pé de guerra em casa, ou de pessoas que estão em pé de guerra, e o próximo round será amanhã pela manhã, quando voltarem à faculdade ou ao trabalho. Eu não sei, mas se você se qualifica como ouvinte privilegiado desse sermão, porque todos nós precisamos dessa mensagem, é bíblica, mas é possível que alguns dentre nós sejam ouvintes privilegiados, porque Deus tirou o sono do pastor, deu um sermão e mesmo assim não deixou que ele pregasse o outro, pregasse esse, e eu posso lhe dizer, se foi assim, é porque talvez seja exatamente para você essa palavra. Eu gostaria, portanto, que você respondesse a essa palavra dizendo assim, Senhor, eu preciso aprender a ser pacificador. Eu preciso. Não é possível que eu creia que Tu podes mudar o meu estado espiritual e me tirar do inferno para onde eu ia, para o céu para onde eu vou por causa de Jesus, e Tu não mudes o meu temperamento. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Que Deus é capaz de mudar só certas fibras espirituais do nosso coração, mas as fibras temperamentais do meu coração ficam intocadas. Não, não é possível. Eu acredito sim, queridos, que a Bíblia diz que o Espírito Santo molda a nossa natureza, e isso inclui também o nosso temperamento para que sejamos pacificadores. Mas talvez você tenha lutas específicas em relação a isso. Seja porque você é daquele tipo explosivo, que responde na lata, que ninguém pode pisar no seu dedão, seja porque você é do tipo calculista, colérico, que come a sua vingança como um prato frio, esperando o outro na esquina, seja por um caso ou por outro, eu gostaria de orar com você e por você, se esse é o seu caso. Para não lhe constranger, eu convido todos a baixarem as suas cabeças, fecharem os seus olhos, mas eu gostaria de pedir a você em particular, para quem Deus trouxe essa palavra como um ouvinte privilegiado da mensagem de Deus para você, que você dissesse assim, Senhor, muda a minha vida, muda o meu temperamento, me ajuda a ser pacificador, mesmo que em alguns momentos, sem comprometer a verdade, sem comprometer a honra de Cristo, mas comprometendo a mim mesmo, aos meus desejos e vontades, eu tenho que fazer um sacrifício de não tentar sempre me sobrepor ao outro, mas propor paz, como Tu fizeste comigo. Curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, é muito difícil, Senhor, sermos pacificadores.
eu diria, Pai, que é impossível sermos pacificadores. Mesmo quando sabemos que temos o dever de ser pacificadores. Mesmo quando Tu já fizeste a paz conosco por intermédio do Teu Filho. Mesmo quando Ele, que é a nossa paz, uniu os que eram impossíveis de ser unidos na cruz do Calvário. Porque é a nossa natureza, Pai, que tenta prevalecer. Nós vamos procurando justificativas e tentativas para nos dar motivos para não sermos pacificadores. Nós trazemos à memória o que já nos fizeram. Nós queremos dar o troco, fazer a justiça a todo custo, mesmo que lá no meio da justiça existam motivações impuras, porque no fundo, às vezes queremos vingança, que o outro sofra, que o outro passe pelo que a gente passou. Por isso, ó Deus, sonda agora os nossos corações, porque não sou eu, Senhor, que tenho o poder de separar o que deve ser busca pela justiça e ao mesmo tempo proposta de paz. Só Tu podes fazer isso, só Tu podes dar esse prêmio Nobel da paz a cada um de nós. Os homens veem as aparências. Alguns daqueles homens que ganharam depois se revelaram como falsos pacificadores. Mas nós temos a Teu Filho Jesus, o verdadeiro pacificador, como exemplo e modelo, que nos capacita pelo Teu Espírito que habita em nós a superar esta resistência, dificuldade e até impossibilidade de sermos pacificadores em casa, no casamento, na família, no ambiente de trabalho, de estudo, na Tua igreja, na sociedade, Pai. Por isso eu te peço, visita ao mesmo tempo que sondes o coração de cada um de nós, capacitando pelo Espírito Santo aqueles que realmente são Teus, não apenas aqueles que frequentam a igreja, aqueles que realmente já foram pacificados com Cristo, por meio daquilo que Ele fez no Calvário. Porque quem vive na paz, porque recebeu paz, pratica paz, Senhor. E nós queremos ser praticantes da paz. Por isso, capacita pelo Teu Espírito, cujo fruto é paz também, com o domínio próprio, com a temperança, com a paciência, com a capacidade de crer que Tu estás no controle, que nós não precisamos brigar por aquilo que Tu certamente chamarás o feito à ordem e colocarás na Tua justiça, aqui ou depois, porque Tu és Deus justo e certamente não comprometes a paz por causa da justiça, nem a justiça por causa da paz. Só Tu podes fazer isso. Nos ajuda a aprender contigo, a fazer aquilo que nos compete, mas deixar nas Tuas mãos aquilo que não nos compete. Ajuda-nos a ter palavras, Senhor, que sejam pacificadoras, se não for para ajudar, se não for para edificar, se não for para encorajar, se eu não gostaria que alguém falasse comigo, Senhor, aquilo que eu vou falar de alguém a outrem, cala minha boca, cala a boca dos meus irmãos, ó Pai, porque a nossa palavra tem que ser em amor, mesmo quando é verdadeira. Ajuda-nos a dar aos outros aquilo que queremos receber, ó Pai. Ajuda-nos a ter uma atitude de conciliação, não de colocar as pessoas umas contra as outras. Ajuda-nos, ó Pai, porque assim, Senhor, daremos bom testemunho de que somos da paz, somos do bem, somos do Senhor, fomos alcançados pela paz, vivemos em paz contigo e internamente com cada um consigo mesmo, e por isso podemos também propor paz aos outros. Dá-nos a Tua graça, nos capacita e continua nos ensinando. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.